Bom dia, turma! Vamos dar início a mais uma aula online. Vocês vão colocar a data de hoje, o cabeçalho bonitinho, e vamos ter a nossa revisão do conteúdo que vocês estudaram no ano passado. Vamos começar com Simple Present, que é o presente simples. E o que é o Simple Present? Ele é um dos tempos verbais mais usados na língua inglesa. Ele corresponde ao presente do indicativo no português. Utilizamos para poder descrever coisas, para falar de rotinas, e ele é formado. Nós temos a sua formação tanto na forma afirmativa, na forma negativa e interrogativa. Para a negativa e a interrogativa, a gente vai usar o auxiliar do ou does. Quando usar o Simple Present? Emprega-se o Simple Present em situações relacionadas com o nosso cotidiano, para descrever verdades ou fatos, para especificar as características físicas ou estados emocionais, para contar histórias e acontecimentos, para quantificar a frequência que fazemos algo, para descrever nossa rotina e nossos hábitos. Exemplo: Peter has breakfast at work. Peter toma café no trabalho. É um hábito, é uma rotina. Todo dia ele toma café no trabalho. The earth turns around the sun. A Terra gira em torno do Sol. É um fato, uma verdade, comprovado cientificamente. My parents aren't very tall. Meus pais não são muito altos. É um aspecto físico. We don't go to cinema very often. Nós não vamos ao cinema com muita frequência. É uma frequência, uma rotina ou um hábito. Principais regras do Simple Present. A conjugação na terceira pessoa do singular, the third person of singular. He, she, it, que é onde os verbos vão mudar. To play, jogar, brincar, tocar. I, you, we, they, verbo normal, play. He, she, it, he, she, it, plays. A maioria dos verbos vai ter só o acréscimo do S. Porém, entretanto, contudo, todavia, temos as exceções. Há apenas dois verbos irregulares, que é o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, e o verbo have, que são irregulares no presente simples. To be: I am, you, we, they, are. Nós temos o he, she, it, is. Vamos ver o verbo have. I, you, we, they, have. He, she, it, has. Então, quando eu penso no tempo verbal, eu sei que ele sempre vai mudar na terceira pessoa. Tirando o verbo to be, que na primeira pessoa é o am. Deixa eu voltar lá. Na primeira pessoa é o am. Na primeira e segunda pessoa do singular. Na segunda pessoa do singular. Na primeira, segunda e terceira pessoa do plural é are. E o he, she, it, que é isso. Já no verbo have, todos eles, tirando, com exceção do he, she, it, que é has, o restante é have. Não tem muito mistério. Verbo auxiliar, do ou does. O verbo auxiliar ele é utilizado para indicar um aspecto da oração. No presente simples, ele é utilizado apenas em frase negativa e interrogativa. She doesn't live here. Does, porque é terceira pessoa, que na negativa tem o acréscimo do not, vira doesn't. She doesn't live here. Ela não mora aqui. Na forma interrogativa, o does vem para frente do sujeito. Does she live here? Ela mora aqui? Lembrando que todo verbo auxiliar, ele modifica o verbo. Se, por exemplo,
eu tivesse a frase afirmativa. Eu tenho o verbo morar, viver, que é live. Na terceira pessoa, ele receberia um S, que é lives. Mas como ele está na negativa, tem o doesn't, que é um auxiliar que está na negativa, ele vai modificar o verbo. O verbo ele volta para sua forma infinitiva sem o to. Ou seja, ele é conjugado como primeira, segunda pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Não tem diferença. Regras ortográficas. Nós sabemos que ele vai mudar sempre na terceira pessoa e temos que ter cuidado com o verbo. Por quê? Ou ele vai receber o S, ou ES, ou IES. Na maioria dos verbos, acrescenta-se apenas o S. Por exemplo, dance, live, talk, feel, get, take, throw. She likes, ela gosta. I like, eu gosto. He works, ele trabalha. We work, nós trabalhamos. Verbos terminados em SS, SH, CH, OX, vamos acrescentar o ES ao final. Por exemplo, miss, pass, watch, fish, do. He washes, ele lava. You wash, você lava. Como ele é terceira pessoa, tem um acréscimo do ES. Na segunda frase, a segunda pessoa do singular, não tem acréscimo de nada. She goes, ela vai. I go, eu vou. Verbos terminados em Y, que antes vem uma consoante. Retira-se o Y e acrescenta o IES. He studies, ele estuda. We study, nós estudamos. She carries, ela carrega. They carries, eles carregam. Verbos terminados em Y, que é precedido de vogal, não tiramos o Y, acrescentamos só o S. She plays, ela joga. You play, você joga. He buys, ele compra. I buy, eu compro. Isso na sua forma afirmativa. Quando ele passa... Quando ele está na forma afirmativa, nós não usamos o do, tá? Quando ele tem o do, tá na forma afirmativa, quer dizer que é o verbo fazer. O auxiliar do e does, ele não tem significado. Assim como vocês vão ver que outros que também não tem. Por exemplo, will não tem. Quando ele vem após o sujeito, ele não é um auxiliar, ele é o verbo. Então a gente só tem que ter cuidado com isso. Tá na afirmativa, tem o sujeito, she. Logo em seguida vem o does, não é um auxiliar, ele é um verbo. Ela faz alguma coisa. Forma negativa. Na forma negativa, usamos do mais not, que é o don't, ou does mais not, que é o doesn't. No caso do doesn't, para a terceira pessoa, e o don't para o restante. Além disso, pode-se usar a forma contraída, que é o don't ou doesn't, em textos. A gente encontra geralmente nos textos informais. Textos acadêmicos, você vai encontrar o doesn't, does mais not, does not, ou do not. É preciso ter cuidado, como eu havia falado, com o do. O do, como verbo principal, ele significa fazer. She doesn't do activity. Ela não faz atividade. Aqui eu tenho a partícula de negação, doesn't. Logo em seguida eu tenho o verbo. Ele não é auxiliar, ele é verbo, que é o verbo fazer. He doesn't do on purpose. Ele não faz de propósito. It doesn't bark all day. Ele não late o dia todo. Forma interrogativa. Eu vou usar o do
para primeira, segunda pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural e o does para terceira pessoa do singular. E ele sempre vem antes do sujeito. Do you wake up early every day? Você acorda cedo todos os dias? Se eu for usar uma resposta curta, aí sim eu uso do. Yes, I do. Sim, eu me levanto. Por que resposta curta, short answer? É para evitar que eu repita toda a pergunta. Yes, I wake up early every day. Então, para eu evitar repetir tudo isso, eu falo yes, I do. Nesse caso, ele é um auxiliar que vem na frase afirmativa. Ou no, you don't. Não, eu não me levanto. Questão 1. Complete as frases a seguir com a forma correta do verbo to be no presente simples. My friends, French. Brazil, a beautiful country. I, 20 years old. Meus amigos são franceses. Nesse caso, como é que fica o verbo to be aqui? Fica are, A-R-E. O Brasil é um país lindo. Brasil, singular. Eu substituo o Brasil por quem? Por it. Lembra de it é coisa? It é usado para animais, para pessoas não identificadas, não identificando o sexo, para animais, coisas, pessoas, países. Então, it is, terceira pessoa do singular. I, 20 years old. Eu tenho 20 anos. I am. Abaixo, utilize os verbos entre parênteses e complete as frases a seguir com a forma correta do presente simples. I, em Curitiba, Brasil. O verbo que está entre parênteses é live. Eu vivo em Curitiba, Brasil. She, at Unicamp. Study, o verbo é study, estudar. Ela estuda na Unicamp. We, in the evening, not work. Nós não trabalhamos de noite. O primeiro ficou live, não muda. O segundo, como ele é uma frase afirmativa, ele vai sofrer alteração. Study é um verbo que termina em Y. Antes do Y, ele vem uma consoante. Então, a gente retira o Y e acrescenta o IES. We não sofre nenhuma alteração. Don't work in the evening. O plural dos substantivos, plural of nouns. Para se formar o plural dos substantivos em inglês, como a regra geral, assim como no português, deve-se colocar a letra S ao final do mesmo. Notebook, notebooks. Eraser, erasers. Mesma regrinha do verbo, só que aqui a gente está falando de substantivo. Palavras que terminam em S, SS, SH, CH, X, O e Z, vamos acrescentar o ES ao final. Box, boxes. Brush, brushes. Beach, beaches. Buzz, buzzes. Buzz, buzzes. Palavras que terminam em Y, precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta o IS. Mesma coisa que o verbo easy, easy. Baby, babies. Supply, supplies. Fly, flies. Ali, alias. Fry, fries. Precedido é palavras que têm um Y precedido de uma vogal. Mantém o Y, acrescenta o S. Opa, peraí. Boy, boys. Key, keys. Monkey, monkeys. Day, days. Play, plays. Palavras que terminam em F ou FE.
No seu plural, vamos retirar o F, acrescentar o V mais o ES. Live, lives. Life, lives. Self, selves. Thief, thieves. Scarf, scarves. Cough, coughs. Knife, knives. Loaf, loaves. Shelf, shelves. Wolf, wolves. Sequências vocálicas de OO no meio da palavra, vamos trocar pelo EE. Goose, geese. Tooth, teeth. Foot, feet. Palavras que terminam em man, nós vamos trocar o A pelo E. Woman, women. Man, man. Policeman, policeman. Vamos relembrar. AN significa uma, usado para substantivos no singular. Uma caneta, uma borracha, um apontador, uma régua, um estudante, uma cadeira. Os, as. Ele é usado tanto para o singular quanto para o plural. Some e any, uns, umas, alguns, algumas. She, he, ele, ela. They, eles e elas, ou seja, plural. There is, no singular. There are, no plural. There is a table in front of me. Tem uma mesa em frente a mim. There are 2 tables in front of me. Há 2 mesas na minha frente. There is an apple on the table. Há uma maçã na mesa. There are some apples on the table. Há algumas maçãs na mesa. Repare aqui que é o is, que é para o singular, o are, que é plural, o an, que é uma, singular. Quando ele vai para o plural, ele vira some. She drives while the thief steals. Ela dirige enquanto o ladrão rouba. No plural ficaria they drive. Repara aqui que o verbo ele perde o S, porque é a terceira pessoa do plural. While the thieves, que ele aqui, ele termina, o substantivo termina com EF, então vira, a gente troca pelo V, certo? O V mais o ES. Steal, rouba. Mesma coisa aqui, o ladrão rouba. Ladrão quem? Ele ou ela? Terceira pessoa. O verbo a gente acrescenta o S. Os ladrões roubam. Então, ladrões é como se fosse eles ou elas. Então, o verbo ele não sofre alteração. He lives with his wife. Ele vive com sua esposa. They live with their wives. Eles vivem com suas esposas. Peraí que deu uma travada aqui. Let's go. Preposições em inglês. Nós temos o among e o between. Ambos significam entre, quando estamos falando que algo ou alguém está entre alguma coisa, coisas ou pessoas. Qual é a diferença entre os dois? Between, ele é só usado entre 2 objetos. Quando uma coisa está entre 2 objetos, a gente usa between. Ou uma pessoa está entre 2 pessoas. Uma pessoa está entre 2 prédios, por exemplo. Já o among, ele é usado... Aqui tem um exemplo. Charlene is between Paula and Rafaela. A Charlene está entre a Paula e Rafaela. Ela está no meio das duas. Então, ela está entre uma e outra. The book is between the pencil and the dictionary.
O livro, ele está entre o lápis e o dicionário. Já a preposição among, ele é usado quando a pessoa ou objeto está no meio de várias pessoas ou objetos. Geralmente, quando tem muitos objetos, você não fala a quantidade de objetos, entendeu? Por exemplo, se eu falo my feet is between the chairs. O meu pé está entre as cadeiras. Eu estou especificando as cadeiras, eu sei que é 2. Quando eu falo que meu lápis está entre as minhas coisas, geralmente eu não especifico quantas coisas tem. Entendeu? Charlene is among the members of the group. A Charlene está entre os membros do grupo. Disse quantos membros tem? Não, provavelmente 3 ou mais. Se fosse 2, seria between. Deixa eu voltar. The book is among the school objects. O livro está entre os materiais escolares. Falou quais materiais, qual a quantidade? Não. Então é mais generalizado. Se fosse entre um objeto e outro, seria between. Isso aqui tá tranquilo, né, gente? Vocês estão cansados de ver. From, de origem de. Ele é usado como preposição de. Ele é usado como tempo. It will be in the bank from 6 a.m. on. Eu estarei no banco das 6 horas da manhã em diante. Ou seja, a partir de 6 horas. Lugar. They flew from Madrid to São Paulo in 10 hours. Eles voaram de Madrid a São Paulo em 10 horas. Então, eles voaram da onde? Madrid. Madrid foi o ponto de partida. Até São Paulo. São Paulo foi o ponto de chegada. Então, from. I'm from Brazil. Eu venho do Brasil. Ou seja, minha origem é brasileira. E to, para ou até. Tempo. I studied Spanish from 2000 to 2005. Eu estudei espanhol de 2000 a 2005. Lugar. I was going to the supermarket when I saw the girl. Eu estava indo para o supermercado quando vi a menina. I will work from 8 to 11. Eu trabalharei das 8 às 11. From, o ponto de partida. To, de chegada. Eu vou trabalhar de um horário até o outro. O primeiro é from, o segundo é to. I'm from Brazil. I'm going to Canada. Eu venho do Brasil. Eu estou indo para o Canadá. I will travel from Italy to Mexico. Eu viajarei da Itália para o México. A Itália é o ponto de partida, o México é o destino final. Pronomes reflexivos. Os pronomes reflexivos em inglês são termos utilizados quando uma ação praticada pelo sujeito incide sobre ele mesmo. Geralmente essas palavras aparecem após o verbo, concordando sempre com o sujeito da oração. São construídas pela terminação self. Lembra do substantivo que termina em F, que vira vez? Então, self, singular, selves no plural. A palavra self, no caso, significa ego, egos. São constituídas pela terminação, isso aqui já foi. Myself, a mim mesmo, me. I look at myself in the mirror. Eu me olho no espelho. Eu faço a ação e eu recebo a ação. Yourself, a ti, a você mesmo, te, se. How did you cut yourself? Como que você se cortou? Himself, a si, a ele mesmo, se. He doesn't take care of himself. Ele não se cuida.
Herself, a si, a ela mesma. Se, she hurt herself. Ela se machucou. Itself, a si mesmo. Se, the cat is licking itself. O gato está se lambendo. Ourselves, a nós mesmos. Nos. We amused ourselves. Nós nos divertimos. Yourselves, a vós, a você mesmo, vós e se. You should write notes for yourselves. Você deveria escrever notas para você mesmo. E them, a si, a eles mesmos, a elas mesmos, se. They are proud of themselves. Eles estão orgulhosos deles mesmos. Então, repare que aqui, ó, eu tenho o pronome reflexivo e ele sempre vai fazer concordância com o sujeito. I, my, you, yourself, he, himself, she, herself, the cat, que é it, itself, we, ourselves, you, yourselves, they, themselves. Aqui nós temos o sujeito, só para vocês darem uma olhada. E a função idiomática. Na função idiomática, ele é precedido pela preposição by mais o pronome reflexivo. Ele serve para dar ênfase à pessoa que a pessoa está fazendo. Por exemplo, se eu falo I live by myself, eu moro sozinho. Eu estou enfatizando que eu moro sozinho. E se eu uso all, que é o A, dois L's, eu estou enfatizando ainda mais. I live all by myself. Eu vivo totalmente sozinha. Did you go to school by yourself? Você foi para a escola sozinho? Vamos aqui um exercício. Essa é da Universidade Federal de Minas Gerais. Complete com pronome reflexivo. Behave. Behave é comportar-se. Yourself, himself, herself ou myself. Quando eu falo behave, eu não estou usando o sujeito. Aqui no caso, ele é um caso de um pronome, de um imperativo. Eu estou falando para a pessoa direto. Então, comporte-se. Comporte-se quem? Você mesmo. Então, a resposta certa seria a letra A, yourself. Agora uma da Unesp. Complete a sentença corretamente. I can't wash if you don't have any water. Eu não consigo me lavar, se eu não tenho nenhuma água. Aqui eu já tenho o sujeito I. Facilitou. Então, o certo seria himself, myself, me ou myself. Qual seria o pronome reflexivo correto? Nesse caso, seria o ou herself. Tem um últimozinho aqui. A resposta correta é... Ih, não botei aqui. Myself, letra B. Eu esqueci de botar a resposta. 0 para ela. Vamos agora pro passado contínuo. Se eu falo, por exemplo, I am walking, eu estou andando. Eu estou praticando uma ação no momento presente. Mas se eu falo que eu estava andando ontem, como é que fica essa formação? O past continuo, também usado como past progressive, passado progressivo, é um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Quando utilizar o past continuous? Para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo. Nesse caso, é muito comum o uso da palavra while, enquanto. I was reading a book while he was watching TV. Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV.
My father was washing the dish while my mother was vacuuming the house. Meu pai estava lavando a louça enquanto a minha mãe estava passando o aspirador em casa. Então aqui a presença do while é para dizer que duas ações estavam ocorrendo no mesmo tempo. Enquanto eu estava fazendo uma coisa, a minha sobrinha estava fazendo outra. No mesmo tempo, no passado. A ação acabou, faz parte do passado. Então eu estou descrevendo uma coisa que ocorreu no passado. Enquanto eu estava gravando o vídeo, ela estava mexendo na pochete dela. É um exemplo. E ela olhou pra minha cara. Entendeu? Então eu tô falando que ela estava mexendo. Ela está mexendo agora? Não, é um passado. Past contínuo. Por quê? Eu tô descrevendo uma ação que ela estava fazendo no passado. Para expressar uma ação contínua no passado que estava acontecendo quando outra mais pontual ocorreu. I was watching Brazil's game when the phone rang. Eu estava assistindo o jogo de futebol quando o telefone tocou. Eu estava lá assistindo o jogo de futebol. De repente veio uma ação e cortou. O telefone tocou. Provavelmente, se é um jogo tá gravado, eu tive que dar pause. Ou eu parei pra responder o telefone, né? Pra atender o telefone. We were talking when the teacher arrived. Estávamos conversando quando a professora chegou. Nós estávamos conversando. A professora chegou e interrompeu essa ação. Regras da formação do past continuous. O past contínuo ele é formado com a união do verbo to be, conjugado no passado, mais o gerúndio, que é o ing, acrescentado ao verbo principal. Com toda aquela regrinha, se for y e antes vier uma consoante, corta o y, acrescenta. As flexões do verbo to be no simple present são was e were. O was é usado como terceira pessoa do singular, he, she, it. E também na primeira pessoa do singular, I. O were é usado nos demais tempos verbais, como you, we e they. O verbo to be. I was. You were. He, she, it was. Geralmente o verbo ele muda sempre na terceira pessoa. Nesse caso, uma exceção, a primeira pessoa vai ser conjugada como terceira pessoa. E o restante é were. Na negativa, I was not. Na sua forma contraída, wasn't. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. They were not, they weren't. Na sua forma interrogativa, o verbo be, ele vem para frente do sujeito. Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Na forma afirmativa, na frase afirmativa, o past contínuo, a forma correta da construção frasal é o sujeito, o verbo be no passado, o verbo principal com ing, mais o seu complemento, ou seja, o restante da frase. She, sujeito, was, verbo to be, going, que é o verbo go, mais o ing, e o complemento da frase, to my house. Na forma negativa, nós usamos o not após o verbo to be. Sujeito, o verbo to be no simple past mais o not, o verbo principal com ing e o complemento. She, sujeito, was, verbo to be no passado mais o not, going, que é o verbo go mais o ing e o restante da frase, to my house. Na forma interrogativa, nós pegamos o verbo be e ele vem para frente do sujeito. Ou seja, she was vira was she. Então, o verbo to be, no passado, o sujeito
o verbo com a terminação em ing e o complemento. E nós temos os advérbios. Por exemplo, today é hoje. Se eu falo de ontem, ele vira yesterday. E por hoje é só. Faça o exercício da folhinha. Me mande, que eu vou mandar o gabarito para vocês verem se vocês erraram ou acertaram. E por hoje é só. See you, bye bye.